Oi! Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço nesse canal? Meu Deus, na verdade eu nem sei direito como que faz isso, mas como que se grava um vídeo. Me chamo Vitória Alexia, esse é meu canal. E se você quiser assistir esse vídeo, se eu tenho uma coisa pra te falar, vem comigo. Como que vocês puderam ver aí, né, gente, tem um novo serzinho aqui morando aqui dentro de mim há 7 meses. Exatamente, eu entrei no 7º mês essa semana. E que loucura, né? 27 semanas entrando no 7º mês. E como passou rápido esses últimos meses. E aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre como foram os primeiros 6 meses de gestação. E até contar um pouco sobre o meu sumiço aqui, né? No YouTube, no canal do YouTube. Apesar de eu não estar presente aqui nesse canal, eu sempre continuei mexendo muito no YouTube, porque é uma rede que eu gosto muito. E vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência sobre esses primeiros 6 meses, então, como que foi pra mim, como está sendo pra mim estar gerando uma vida, gestando uma vida, e também saber um pouquinho de vocês, né, que já foram mães, ou têm vontade de ser mães, enfim, né, são mães. Então esse vídeo é uma experiência minha, mas com certeza muitas pessoas vão se identificar, muitas mulheres vão se identificar, né. Então, é basicamente isso. Gente, eu vou tentar dividir esse vídeo aqui em algumas partes. Talvez fique um vídeo mais longo do que o normal que eu coloco aqui no YouTube. Mas é porque também são 6 meses, então são muitos assuntos pra falar, né? Gente, bom, primeira coisa desses 6 meses, né? Sobre a minha gestação. Muitos me perguntam assim, você tá gostando de estar grávida? Tá sendo uma experiência legal pra você? E eu acho que isso é uma pergunta muito pessoal, porque tem muitas mulheres que amam essa fase, que a fase da gestação é a melhor fase pra elas se sentem no seu melhor momento, como tem mulheres que não gostam de estar grávidas, mas elas querem ter um filho, então elas passam por essa fase porque é um processo para se ter um filho, né, no caso biológico. E no meu caso, eu no começo não curti muito a ideia, sendo bem realista, mas com o tempo eu fui me acostumando e Deus foi moldando muito meu coração em relação a gestar. E hoje eu estou gostando muito dessa fase que eu estou, até porque tenho me sentido bem fisicamente, emocionalmente, então isso tem ajudado muito. Mas, ao mesmo tempo, não é aquelas mil maravilhas. Tem as suas dificuldades, tem seus incômodos. No meu caso mesmo, tem sintomas, eu tive muitos sintomas, então tem os seus prós e contras. Mas tudo que vale muito, custa muito, né? Tô grávida da pequena Amélie, né, filhinha? Eu não consegui deixar um look dessa aparecer a barriga, mas enfim. Ela está com, como já falei pra vocês, 7 meses. Ela está do tamanho de uma mão papaya, segundo o aplicativo que eu sigo, que muitas grávidas seguem. Ela tem cerca de 1 kg e ela tá medindo 36 centímetros, segundo o aplicativo, né? Então semana que vem eu tenho médica e ultrassom, então a gente vai ver direitinho como tá essa menininha aqui. Vamos lá falar do primeiro trimestre. O primeiro trimestre foi quando eu descobri a gestação. E foi lá em janeiro, final de janeiro, na verdade, no último dia de janeiro, 31 de janeiro, foi quando nós descobrimos a gestação. E primeiro foi ali um grande susto, né? Porque nós não estávamos planejando ter um bebezinho nesse ano, né? Nós queríamos um pouco mais pra frente, mas Deus quis nos surpreender e a Mary falou, eu vou vir sim. Bom, ela chegou, né, assim, a gente foi um pouco inesperado, eu tava com uma dor nas costas e eu já tive uma perda gestacional, então da outra vez que eu estive grávida eu tive dor nas costas também. E aí eu cheguei em casa com essa dor e eu já comecei a ficar encucada, falando, meu Deus, devo estar grávida. E aí eu pedi pro meu esposo comprar testes de gravidez e ele comprou. E aí, gente, eu estava, pra mim, na minha cabeça do meu esposo, sem chance disso estar acontecendo por diversos fatores pessoais, que eu não quero compartilhar. Mas, assim, a nossa cabeça não tinha chance de acontecer, no momento que estávamos. E aí, eu fiz um teste, o primeiro teste, o meu esposo viu primeiro, e aí ele olhou, e ele, tipo, ficou, nossa, assim, meio que chocado, assim, e aí eu não sabia se ele tava brincando comigo ou se ele tava falando a verdade, eu comecei a ficar louca. Tipo, mano, qual que é o seu problema? Fala. E aí, quando ele mostrou pra mim que era positivo, eu entrei em choque. Eu fiquei tipo... Não é verdade. Tipo assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, tipo, meu, como assim? E aí, gente, foi um final de semana isso. Então, eu queria fazer o exame de sangue logo, mas não dava pra fazer, porque era um final de semana. E aí, nós fomos pra um casamento nesse final de semana, assim, eu estava super nervosa.
me deu um piriri, assim, no dia do casamento. A gente era padrinhos ainda, da minha amiga. E eu tão nervosa que eu estava. Mas no final, a gente voltou do casamento na segunda-feira. A gente foi fazer o exame de sangue e a gente já marcou uma ginecologista obstétrica, porque, no caso, como eu tinha tido a perda gestacional, eu tinha muito medo de acontecer de novo. E eu queria já ter uma médica pra me acompanhar. E aí eu fui e acabei fazendo o exame e logo no mesmo dia saiu o resultado e deu positivo. E aí, gente, já tava com quase 5 semanas, tipo, 4 semanas e por quase 5 semanas. E aí, a minha primeira reação, assim, quando deu positivo, realmente eu vi que era real. Tipo assim, nossa, tô grávida, mas ainda não acredito. Então, eu ainda estava em estado de negação. E eu fiquei assim até 12 semanas, praticamente. E aí eu comecei, né, falam, né, depois que você descobre que você é grávida, começa a passar mal. E aconteceu exatamente isso comigo. Porque eu comecei a passar muito mal. Então, eu tive muitos sintomas. Muitos sintomas. Eu realmente fiquei muito enjoada. Então, eu não conseguia sentir o cheiro de quase nada. Eu não conseguia comer a própria comida. Eu não conseguia cozinhar, porque eu não conseguia sentir o cheiro de alho. Eu sentia muita indigestão, mal-estar, fraqueza. Minha pressão oscilava muito e abaixava muito também. E aí eu fiquei muito ruim, zoada nesses 3 meses. Primeiros 3 meses, na verdade até o 4º mês eu fiquei ruim. E eu ficava me perguntando, será que isso é normal? Gente, será que pra gerar uma vida você tem que sofrer tanto assim? Eu falo, não é possível, porque tipo, eu tô gerando um serzinho que tipo, tem 1 centímetro de vida, né? Literalmente, gente, quando a gente foi fazer a adaptação, ela tava com 0,7 milímetros, ela tinha nem 1 centímetro de vida, tipo. E tanto que aquilo mexe com o seu organismo, é uma coisa de louco mesmo, sabe? E aí eu fiquei nessa, tipo, como que um serzinho desse pode fazer tudo isso? E realmente faz. E aí, nesse meio tempo em que eu passava muito mal fisicamente, eu também comecei a ficar mal emocionalmente, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista, e uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, e uma das coisas que o que mais Deus trabalha em meu coração, é em relação às coisas não serem como eu gostaria que fosse no tempo que elas são. Então, se eu tenho um planejamento do meu ano, da minha vida, e algo quebra essa minha expectativa, eu sofro muito. E isso é difícil pra mim lidar. Então, eu comecei a ficar muito mal emocionalmente, porque aquela gestação tava sendo essa gestação tava sendo uma gestação difícil, onde eu passava muito mal, onde eu não estava muito feliz, onde eu tinha um desânimo muito grande, onde eu comecei a ter vários momentos de ansiedade e momentos depressivos. Então, a minha mente começou a ficar muito ruim. Eu comecei a trazer coisas ruins pra mim, tipo assim, eu não vou dar conta, porque eu não quero ser mãe agora. Como que essa gestação vai pra frente? Será que eu vou chegar até 12 semanas? Enfim, gente, várias coisas ruins mesmo, tipo, permeando meu coração. E eu sempre falando muito com Deus, né? Então eu comecei a ver que era uma questão mental ali. Eu precisava de ajuda e foi isso que eu fiz, eu procurei ajuda emocionalmente, porque eu queria estar bem pra minha filha, pro meu bebê, no caso, que eu não sabia que era uma menina ainda. E pra isso eu precisava estar bem, né? Então era todo um processo. Mas depois desse longo período de 3 meses, que parecia que nunca ia acabar, mas passou, quando passou, foi muito bom. A gente descobriu que era a nossa pequena Amélie, nossa princesinha. E a gente, tipo assim, eu meio que já sentia no meu coração que era menina, e o Jontas, ele achava que era menina. Tanto que, assim, eu não pensava em nenhum nome de menino, e ele já tinha vários nomes de meninos. E eu só tinha um nome, que era Amélie, que era o nome de menina. E por que Amélie? Porque Amélie, gente, é um nome que eu vi há uns 2 anos atrás na internet. Eu achei lindo esse nome, tipo, achei perfeito. Eu vi ele até em bordado, assim, sabe, escrito Amélie. Alguém bordou, enfim, aleatório, nem sei de quem, como foi. E eu achei lindo. E aí eu fui pesquisar, eu vi que tem gente que tem, né, fala Amélie, tem outras versões que fala Amélie, que no caso é sem acento. Mas no meu caso é Amélie porque tem acento. Mas tudo bem, as pessoas falam Amélie do mesmo jeito, Amélia, enfim. E é isso. Então, quando eu descobriu, foi muito bom pra mim, porque eu já imaginava que seria ela. E eu sabia coisa de meninas, e enfim, gente, eu sempre quis muito ter uma menininha, agora eu tenho, né? Depois que passou esses 4 meses, assim, eu comecei a ficar melhor, já estava em tratamento psicológico, e também já estava me tratando fisicamente, assim, que eu tive que tomar medicamentos pra conseguir comer. Tanto que no início eu emagreci quase 5 quilos, por conta de não conseguir comer nada, praticamente. Agora eu já engordei uns 5 quilos que eu tinha que engordar, inclusive. Que eu tinha não, né? Que eu tinha perdido. E veio várias fases das nossas vidas, né? A gente acabou mudando de casa, a casa que a gente estava, apesar de ser uma casa muito boa, é uma casa pequena, então a gente mudou pra uma casa maior, que tem um quartinho,
que a gente pode organizar pra nossa filha. Inclusive tá no processo de organização. Comente aqui se vocês quiserem que eu mostre pra vocês esse processo de organização e qual vai ser o tema dela, que é um tema muito legal. E, enfim, a gente mudou de casa, então teve esse processo de achar casa, mudar de casa. Nossa cidade aqui é uma cidade difícil pra conseguir casa, né? Enfim, mas agora, assim, estamos mais estabilizados nesse sentido, assim, de ter um lugar. E em tudo isso, gente, eu quero falar agora, assim, né? Eu estou bem nessa fase, tenho umas dores ali ou aqui, né? Tenho tido dores do ligamento, dor do ligamento, que é uma dor que começa aqui em cima e vai até a virilha, que muitas gestantes têm. Mas eu tenho tentado me manter ativa o máximo que eu consigo, né? Porque eu não era uma pessoa muito ativa antes de sair grávida, então não é agora que eu vou virar, né, a pessoa mais ativa do momento, né? Não. Mas, eu falei que eu buguei, inclusive, memória de gata, né? Uma coisa de louco. Eu não faço nem ideia do que eu tava falando. Enfim, continuo trabalhando, né? Continuei trabalhando, graças a Deus, eu não precisei parar, porque muitas mulheres grávidas podem ter alguma complicação a precisar parar. E é isso, basicamente. E uma coisa muito importante, assim, nesse processo todo, né? Que eu acho importante falar. Sobre esses 6 meses de Amélie, 6 meses desse mundo de maternidade que eu estou vivendo junto com a minha filha, junto com meu esposo. Esse processo, Deus tem falado muito ao meu coração, né? Porque eu tava até falando com meu esposo, pensar que a nossa filha, ela estava desse tamanho há 6 meses e agora ela já tem 36 centímetros. É algo muito extraordinário e é algo que a gente pensa que existe um ser que queria de maneira perfeita esse ser humaninho, cada órgão dele, o coraçãozinho, que com 6 semanas a gente já pôde ouvir a batida do coração, e depois vai formando ali o corpinho, as mãozinhas, os órgãos, o cérebro, de maneira assombrosamente maravilhosa mesmo, como já diz o Salmo. Isso nos faz sermos totalmente dependentes de Deus. Então, uma coisa que tem me feito muito refletir e pensar é essa minha dependência de Deus, porque eu comecei a perceber que eu não estava no controle de nada, absolutamente nada. Porque nas primeiras 12 semanas em que eu pensava em muitos momentos que eu poderia perder essa bebê, né? Eu sabia que, claro, eu tinha que fazer minha parte, me alimentar bem, cuidar de mim mesma, mas não havia nada externo que eu pudesse fazer para segurar essa bebê aqui, que tinha um Deus quem estava cuidando de cada dia da formação dela, e que continua cuidando. E também pensar assim que tem uma vida sendo fabricada dentro de mim e eu não posso fazer nada assim de sustentar essa vida ou enfim de outras coisas, me faz realmente me ver como eu sou dependente de Deus. E aí eu começo a pensar que um dia eu também estive lá no ventre da minha mãe e Deus quem me formou, e Deus que me fez nascer saudável e crescer e chegar até aqui. Então Ele é totalmente o dono das nossas vidas, a gente não tem o controle de absolutamente nada. Ele formou o nosso ser e continua cuidando da gente. Então eu tenho aprendido que quanto mais força ou mais empenho em fazer algo ou aquilo eu acho que eu tenho, com a gestação eu me vejo cada vez menos potente e mais dependente de Deus. E isso é em tudo, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, porque financeiramente Deus também tem trabalhado muito nas nossas vidas, na confiança, no saber que não vai faltar nada, que Ele está cuidando. Então acho que tudo que a gente faz, tudo que um filho de Deus passa, serve para que Ele seja visto e que Ele seja glorificado e que Ele seja exaltado. E a gestação é um momento realmente perfeito para que isso também aconteça, para que a gente possa depender dele. Então, eu não sei como vai ser as próximas semanas, os próximos meses. Eu estou bem hoje, mas não sei como vou estar amanhã, daqui a algumas horas. Não sei, a minha vida está nas mãos dele. Mas essa fé que ele tem colocado no meu coração, que possa continuar sendo assim todos os dias da minha vida. E na sua também, principalmente você, se está distante, ou se você quer ser mamãe, ou tem medo de ser mãe. Não vai ter o tempo certo, não vai ter o momento certo, não vai ter a hora certa para você ser mãe. Se Deus tem propósito de você ter um filho, você já é mãe. E Ele é quem vai cuidar, é simplesmente Ele, não é você. É Ele que vai fazer você saber lidar, não é você. Enfim, gente, eu acho que eu já falei demais. Quero gravar mais vídeos, me deem dicas do que eu posso gravar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau, tchau.